Olá, colegas, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um módulo dentro do curso técnico de enfermagem oferecido pela ETEG, a Escola Técnica de Januária. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui, desta vez trazendo o assunto unidade de terapia intensiva, que é um dos setores do hospital mais importantes. Um setor que requer profissionais cada vez mais capacitados. Espero contribuir com o meu conhecimento para a formação de vocês e vamos iniciar aqui a partir deste momento. Começaremos aqui a nossa abordagem trazendo para vocês um breve histórico sobre a unidade de terapia intensiva. E vocês podem perceber aí que é uma imagem bastante conhecida por vocês. Lá nas primeiras aulas do curso vocês puderam conhecer uma pessoa importante chamada Florence Nightingale. Ela teve um papel importantíssimo para a enfermagem, devido aos seus conhecimentos relacionados a cuidados, principalmente daqueles soldados que batalharam na Guerra da Crimeia. É o que podemos detectar aí, que a enfermagem, enquanto profissão, ela teve início na Inglaterra no século XIX com o trabalho de Florence, recrutando e treinando um grupo de mulheres para colaborarem nos cuidados e na higiene dos soldados feridos durante a Guerra da Crimeia. Isso aí correspondeu à guerra, entre 1854 e 1856, ou seja, 2 anos de guerra. Ela conseguiu, com algum conhecimento relacionado a cuidados, ela conseguiu salvar muitos soldados. Por que a gente tem que abordar isso em relação à terapia intensiva? O que Florence fez nada mais é do que o seu poder de observação, a sua inteligência. Ela foi capaz de selecionar modos de cuidados para que, a partir disso, ela pudesse estabelecer prioridades dentro daquilo que aquele determinado soldado apresentava. Então ela fez uma segregação de soldados e ali ela pôde, de acordo com a prioridade e necessidade daquele soldado, ela estabelecer alguns cuidados. Então esse foi um ponto principal que ela proporcionou, e ela multiplicou esse conhecimento que ela tinha para as outras enfermeiras da época, e assim ela pôde evitar um número maior de mortes de soldados. Com o avanço dos procedimentos cirúrgicos, a necessidade de maiores cuidados ao paciente durante o período pós-operatório imediato levou também ao desenvolvimento das unidades especiais de terapia. Inicialmente, o tratamento era realizado em salas especiais, salas adjacentes às cirurgias, ou seja, salas próximas às cirurgias, sendo o acompanhamento conduzido pelo cirurgião e posteriormente pelo anestesista. Percebe-se que, a partir do momento em que observou-se que um determinado espaço físico cirúrgico necessitava de maiores cuidados devido à necessidade apresentada pela pessoa, seja um procedimento cirúrgico, seja uma cirurgia de urgência e emergência, ou até mesmo a aplicação de anestesia, chegou-se ao entendimento que necessitava de uma sala maior, necessitava de uma sala ampla, de uma sala limpa, de uma sala especial que ficasse próxima à sala de cirurgia, eles denominam aqui sala especial. E essa evolução ela foi acontecendo naturalmente. Percebe-se também que aqui no breve histórico, as unidades de terapia intensiva evoluíram com a criação das salas de recuperação na década de 20. Além do procedimento cirúrgico propriamente dito, eles chegaram à conclusão que também necessitava de um setor de recuperação pós-anestésica que ficasse ali também adjacente, ou seja, próximo à sala de cirurgia. Isso já era detectado aqui, na década de 20, como vocês podem ver,
para assistência a pacientes de neurocirurgia no Hospital Johns Hopkins. Na década de 30, em Tübingen, na Alemanha, com assistência intensiva pós-operatória, observou-se isso também, e na década de 40 surgiram as salas de recuperação cirúrgicas, em Rochester, Minnesota e Nova York, e Nova Orleans, no Washington Clinic. Percebam que aqui nós falamos de década de 20, 1920, 1930, 1940, e a evolução das unidades de terapia intensiva, elas eram muito rápidas. As tecnologias avançavam e o conhecimento científico também avançava. Aqui na introdução, a gente percebe também que durante a epidemia de poliomielite lá nos anos 50, essa poliomielite, essa pandemia, a década de epidemia, melhor dizendo, ela sobrecarregou todos os hospitais naquele momento. Hoje nós vivemos uma pandemia. Naquela época era uma epidemia, ou seja, o grau de geográfico de infecção ele era limitado. Mas houve a necessidade, de, com esses centros, vocês podem perceber aqui que olha a quantidade de ventilação mecânica, de máquinas de ventilação que foi disposto nessa época. Aqui dá para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 3 fileiras mais ou menos. Só aqui nessa imagem deve ter umas mais de 30 máquinas de ventilação mecânica que foram utilizadas para a época. Notem que em 1950 já existia uma tecnologia bem avançada e isso foi capaz de salvar muitas vidas. Aqui no Brasil, a implantação das unidades de terapia intensiva, elas tiveram início na década de 70. Atualmente é uma unidade presente dentro do contexto hospitalar. E nós temos uma imagem preto e branco, vocês podem perceber, em que tem uma profissional apresentando, tirando uma foto aí de uma unidade de terapia intensiva. Pode parecer loucura, gente, mas na década de 70, tudo que fosse tecnológico já chamava atenção. Hoje nós vemos aí as unidades de terapia intensiva muito avançadas. E aí você percebe que naquela época, em 1970, isso já existia também. O que aconteceu lá em 1950, na epidemia de poliomielite, já chamava atenção com as máquinas de ventilação mecânica. No Brasil, essa tecnologia ela foi chegar mais ou menos uns 20 anos depois. Aqui agora, pessoal, a gente entra agora no conceito propriamente dito de unidade de terapia intensiva. Aqui a gente traz que a unidade de terapia intensiva, ela são serviços de terapia intensiva às áreas hospitalares destinadas a pacientes em estado crítico, que necessitam de cuidados altamente complexos e também um controle restrito dessa área. Complementando um pouco mais, essa restrição ela é voltada ao atendimento de pacientes que necessitam de um maior cuidado, de um monitoramento 24 horas por dia. Essa UTI ela oferece um suporte avançadíssimo de vida, pessoal. Por isso requer a formação de profissionais. E essa unidade de terapia intensiva, ela possui tecnologia, muita tecnologia. Então, monitoramento para trabalhar, para manipular as máquinas, requer aí um conhecimento avançado dos profissionais. E aí nós temos também profissionais especializados.
seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, seja médico, seja anestesista, seja qualquer tipo de profissional, né, que lida direta ou indiretamente com a recuperação do paciente. Além de pacientes com quadro grave também, gente, são assistidos também aqueles que passaram por grandes cirurgias. Pacientes que estão com risco elevado de complicações, que necessitam de uma vigilância constante. Assim, essas pessoas em fase também pós-operatória, que foram submetidas a cirurgias menores, como por exemplo diabetes, hipertensão, elas também podem sofrer algum tipo de complicação. Então, quando a gente fala da unidade de terapia intensiva, não é somente as pessoas que apresentam um grau de complexidade e necessidade de intervenção cirúrgica grave. A gente também sabe que as pequenas cirurgias também levam a complicações. E nisso também a unidade de terapia intensiva tem um objetivo, tá? De recuperar pessoas que complicam em cirurgias de menor complexidade. Então, essa UTI ela é importante nesse sentido. E diariamente nesse setor, os pacientes eles são submetidos a exames, avaliações clínicas, e assim a gente pode monitorar, os profissionais podem monitorar, pode diariamente, porque uma coisa é você observar o paciente, ele está bem. Outra coisa é você fazer um exame dele e o exame dele mostrar outra realidade. Ele aparentemente encontra-se estável, os sinais vitais estão bons, mas quando faz um exame clínico de monitoramento, você observa que ele está totalmente complicado. E isso são características de uma unidade de terapia intensiva. Aqui então a gente tem alguns propósitos importantes da unidade de terapia intensiva. Aqui a gente listou. Primeiro, segurança de melhor qualidade de cuidado do paciente seriamente enfermo. Uso mais eficiente do pessoal de enfermagem e de terapêutica especial, de tempo e de talento, por estarem concentrados numa área planejada funcionalmente, onde os pacientes necessitados de observação e cuidados especializados estejam agrupados. A gente espera também que o propósito desse setor é o uso mais econômico do pessoal e do equipamento reunidos em uma área. O cuidado que se propõe na reabilitação frente a uma cirurgia de um paciente grave, a gente também pensa em economia, a gente também pensa em um trabalho menos oneroso, né, com menos custo. Isso é importante também em se tratando de saúde pública. Quarto, maior garantia para o médico de que seu paciente necessitar de cuidado intensivo esteja recebendo a observação e o tratamento requerido. Ou seja, um monitoramento incessante, constante, o tempo todo. Esse paciente ele é monitorado de tal forma que evite qualquer complicação maior. A unidade de terapia intensiva também, nós temos aqui uma divisão de acordo com a faixa etária dos pacientes nas seguintes modalidades. Nós temos a unidade de terapia intensiva neonatal, que é destinada aos pacientes da faixa etária de 0 a 28 dias. A pediátrica, destinada aos pacientes na faixa etária de 29 a 18 anos incompletos. Dependendo do protocolo da instituição, os pacientes de 14 a 18 anos podem ser classificados como adulto. E adulto, destinado aos pacientes na faixa etária acima de 14 ou 18 anos. Então vocês podem perceber que cada instituição ela apresenta uma particularidade com relação à classificação por faixa etária. Tá? Isso é
é particular, não é uma regra geral, e vocês podem perceber isso, né? E lembrando, né, que esses setores eles contêm médicos com diversas especialidades, cardiologista, neurologista, ortopedistas, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas. Às vezes você tem um paciente que apresenta uma cirurgia pulmonar e neste caso, quando é realizada a cirurgia, ele vai para uma sala de recuperação pós-anestésica. E aí o papel do fisioterapeuta, por exemplo, é importante neste caso, porque ele vai monitorar a autonomia de respiração desse paciente. Será que esse paciente ele consegue respirar de forma autônoma, sozinho? Então tudo isso é avaliado. Aqui também a gente tem, o planejamento e projeto devem ser baseados em padrões de admissão de paciente, fluxo de visitantes e funcionários e na necessidade de instalações de apoio, posto de enfermagem, armazenamento, parte burocrática, exigências administrativas e educacionais e serviços que são peculiares à instituição individual em questão. Então, quando se deseja realizar um projeto de construção, vamos dizer assim, lá no início mesmo, quando está construindo um hospital, pensa-se nisso tudo. De onde ele vai chegar, qual que é o fluxo de visitantes e funcionários para aquela área física específica, as instalações de apoio, porque tudo tem que ficar próximo da unidade de terapia intensiva. Nós temos que ter um laboratório para análise clínica bem localizado. Nós temos que ter um posto de enfermagem bem localizado. Nós temos que ter um almoxarifado, ou seja, tudo aquilo que vai ser utilizado no dia a dia dos cuidados frente ao paciente esteja próximo. E principalmente a amplitude do lugar, né, do local. Tem que ter corredores que sejam suficientes para a circulação de profissionais sem que haja acidentes, até mesmo com os próprios pacientes, que muitas vezes eles são deslocados numa velocidade muito grande através das macas. E a gente tem que pensar nisso tudo. A gente tem que pensar na segurança de todos e principalmente do nosso paciente. Sendo assim, nas unidades de terapia intensiva, o planejamento está relacionado à localização, que foi o que eu disse, à área de internação, ao posto de enfermagem, à sala de utensílios limpos e sujos, que é o expurgo, que é ali onde chega todo o material sujo, que vai ser lavado, que vai ser posteriormente esterilizado, empacotado e levado novamente para esterilização. Banheiro de paciente é banheiro somente de paciente. Banheiro de profissional da saúde do hospital, só entra os profissionais do hospital. Sala de serviços gerais, armazenamento de equipamento, laboratório. Laboratório, como eu disse e repito, é importantíssimo, pois muitas vezes requer um exame clínico de urgência rápido para que possa mostrar para a equipe que algo não está legal, que precisa ser monitorado, que precisa ser corrigido. As salas de reuniões para as equipes discutirem um determinado caso.
O estudo de caso ele existe dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde todos são inseridos nesse estudo de caso, e para isso requer uma sala de reunião, né? Pois muitas vezes é uma necessidade de saúde de um paciente que requer a discussão. Pode ser que um determinado caso gere dúvidas da equipe, e aí essa discussão ela é rica, tá? E daí a importância de vocês estudarem, saberem também a parte teórica e não focar somente na parte prática. A gente sempre repito nas nossas aulas aqui que a parte teórica ela é tão importante quanto a parte prática. Muitas vezes a gente vê os técnicos preocupados em fazer curativo, em fazer determinada coisa, fazer vacina e não saber o que está fazendo. É o famoso técnico de enfermagem robô. Ele faz, mas não sabe por que faz. Então, a parte teórica é tão importante quanto a prática. Muitas vezes o técnico de enfermagem realiza um curativo de maneira correta, mas ele não sabe por que ele está seguindo aquele passo a passo. Por que ele está limpando primeiramente na borda e está indo para o centro, ou vice-versa. Ele começou uma limpeza de um curativo do centro para a periferia do ferimento. Então a gente sabe aqui, dando um exemplo concreto disso, de uma ferida cirúrgica, a porção mais limpa é a região da própria cirurgia. Então o que acontece? A gente inicia o processo de limpeza de um curativo na parte mais limpa, que é o que? A incisão cirúrgica. Tá? Em se tratando de um outro curativo que não seja cirúrgico, aí sim, a gente inicia da parte mais limpa, que seria a periferia. Então muitas vezes o técnico ele não sabe por que está realizando dessa forma. Então, daí a justificativa de vocês estarem preparados para, durante as discussões em salas de reuniões, vocês não ficarem boiando, vocês não ficarem por fora da discussão, por ficar se atendo somente à questão prática. A questão teórica é importante, pessoal. Temos também a área de descanso dos funcionários, recepção de UTI, sala de espera de visitante, a rota de transporte de pacientes, que, como eu havia dito, ela tem que ser um espaço amplo para que as transferências de pacientes de um setor para o outro ocorram sem maiores complicações, sem contratempos, sem acidentes. E os módulos dos pacientes. Os módulos dos pacientes é o próprio leito do paciente com aquele monitor. Então a gente denomina aí como um módulo, que é um módulo a gente tem um monitoramento dele. Não sei se vocês já perceberam, quando um paciente está complicando, o monitor dele começa a apitar, né? Passa aquelas ondinhas verde e vai baixando. Quando apita, que ela faz aquele apito contínuo, é porque o paciente ele não está bem. E isso a gente denomina como o módulo do paciente, que é o monitoramento dele. Ele vai nos mostrar quando algo não está bem. Aqui falando um pouco da planta física da unidade de terapia intensiva, a gente tem aqui observação individual e de conjunto dos pacientes. A equipe ela tem que ter esse cuidado da observação individual e da observação coletiva. Muitas vezes o técnico ou o profissional de saúde olha para determinado paciente, de longe ele percebe o paciente está bem. Isso engana muito. Se você não chegar perto, monitorar, pegar os sinais vitais, se ele é responsivo, você pode conversar com ele para detectar se realmente está tudo bem e não fazer esse monitoramento de longe, tá? Essa observação individual, em se tratando de planta física, é nesse sentido de você vê-lo, de você ele ficar no seu espectro de visão, se é que deram para entender o que eu quero dizer. Espaço suficiente para mobilização do paciente e locomoção do pessoal.
A planta física ela deve fornecer uma tranquilidade, um ambiente agradável. Deve fornecer também um atendimento a paciente de ambos os sexos, sem discriminação de grupos etários. Atentando também para a questão do banheiro, né? Banheiro feminino, banheiro masculino. A planta física também deve proporcionar os meios para intercomunicação. O que isso quer dizer? A gente tem na unidade de terapia intensiva vários setores. E é importante que essa planta física, a construção do setor de unidade de terapia intensiva, permita essa intercomunicação da unidade de terapia intensiva propriamente dita, com a sala de cirurgia, com o laboratório. É importante também que essa unidade de terapia intensiva, em se tratando de prédio, ela tem que ficar próxima de elevadores, que é o que diz aqui o fácil acesso. Muitas vezes um paciente ele complicou lá na admissão, lá no setor de pronto-socorro, de pronto atendimento, ele necessita prontamente ir para a cirurgia. Então isso requer o quê? Requer um fácil acesso a esse elevador, para que ao ele pegar esse elevador e ao descer do elevador, a sair do elevador, a unidade de terapia intensiva esteja bem localizada. Boa iluminação e boa aeração, ou seja, estar bem iluminada, estar bem ventilada, tem que apresentar uma boa aeração, isso vem de ar, tá? Ventilação, para que não proporcione ali, né, um calor excessivo para o paciente e para o acompanhante também que está com aquele paciente. Rápido atendimento, facilitando os cuidados de enfermagem. Então essas são as características relacionadas à planta física, à construção. Isso está mais relacionado à questão aí da engenharia, dos profissionais que já pensam nisso, né? E é importante que também a gente, vocês vão, quem não conhece, quem não trabalha em hospital, vai conhecer, vai saber como é que funciona essa divisão, essa instalação física, proporcionando tudo isso aqui que a gente comentou. Ainda aqui, pessoal, segundo a portaria 3432, a UTI ela deve contar com a equipe básica composta por... Aqui a gente tem todos os profissionais que são exigidos, que são obrigatórios para o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva. Um responsável técnico com título de especialista em medicina intensiva ou com habilitação em medicina intensiva pediátrica. Deve ter esse profissional. Um médico diarista com título de especialista em medicina intensiva ou com habilitação em medicina intensiva pediátrica para cada 10 leitos ou fração, nos turnos da manhã e nos turnos da tarde. Um médico plantonista exclusivo para até 10 pacientes ou fração. Um enfermeiro coordenador exclusivo da unidade, responsável pela área de enfermagem. Um enfermeiro exclusivo da unidade para cada 10 leitos ou fração por turno de trabalho. Percebam que nós temos um enfermeiro coordenador e um enfermeiro exclusivo da unidade, né? Um enfermeiro voltado para gestão e um enfermeiro voltado para assistência, tá? Porque um enfermeiro apenas ele não dá conta de realizar os trabalhos assistenciais e os trabalhos de gestão, tá? Isso é uma importante informação, exigência também para que esse setor funcione. Um fisioterapeuta para cada 10 leitos ou fração no turno da manhã e da tarde. Um auxiliar técnico de enfermagem para cada 2 leitos ou fração. Portanto, vocês podem perceber que é um técnico de enfermagem ou um auxiliar para cada 2 leitos. Então pode ser que no setor de unidade de terapia intensiva exista muitos profissionais técnicos
de enfermagem, que é a categoria de maior número no hospital. São técnicos de enfermagem. Um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza e o acesso à cirurgião geral, ou pediátrico, torácico, cardiovascular, neurocirurgião, ortopedista ou neurologista. Vai depender muito do que a unidade de terapia intensiva desse hospital ofereça. Mas basicamente a exigência não fica diferente muito disso. Ok, pessoal? Aqui são os nossos referenciais bibliográficos que trago para vocês. E é importante que vocês não estudem apenas pela apostila ou estude apenas pelos slides que a gente passa, que a gente traz aqui para vocês. É importante que vocês busquem outras bibliografias também, porque o que uma literatura aborda, a outra pode falar, mas de uma forma diferente, ou até mesmo não abordar determinado assunto, tá? E com relação a algumas particularidades, algumas literaturas vão trazer dados diferentes, dados quantitativos, esses dados de um médico para X quantidade de pessoas, um enfermeiro para X quantidade de pessoas. Isso vai variar bastante, tá? Porque os protocolos de hospitais, eles têm uma particularidade. Não é uma regra geral ou uma exigência específica para trabalhar com um quantitativo específico. Vai variar muito em relação ao protocolo que um determinado hospital apresenta. Ok, pessoal? É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima.